Pronto, buonasera, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma direta, mais uma live do Comites Paraná e Santa Catarina, diretamente de Curitiba, com os convidados aqui do Paraná, de Santa Catarina, da Itália, que em seguida nós vamos apresentar. Agradecemos mais uma vez a paciência, né, a audiência que está sempre nos acompanhando, firmes aí, querendo saber de algumas informações, né, dos nossos valorosos convidados, como é a iniciativa do Comites, então em cada uma das transmissões tem um conselheiro do Comites. Na noite de hoje, o convidado especial é o Giliard Gava, que é de Nova Veneza, Santa Catarina. Estava, né, estudando em Roma, mas agora, por causa da pandemia, está de volta ao Brasil, está esperando, né, passar aí o período de isolamento. Seja muito bem-vindo, Gílio, obrigado por aceitar o nosso convite, desafio aí de falar um pouco sobre a sua trajetória italiana, ítalo-brasileira. Diretamente da Itália, nós temos a Cristiane Zucchi, também, que é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, tem uma participação muito, muito grande no nosso Comites. Nós fizemos juntos, né, Cristiane, a Commissione Giovani Comites, a famosa Carta de Bruschi. Você teve uma participação importante naquele período, se eu não me engano foi em 2013, até depois eu vou procurar o documento e vou publicar aqui para quem não lembra, dos jovens aí que fazem parte do Comites ou fizeram parte da Comissão Jovem, vão lembrar com saudade desse período. Também temos o nosso querido amigo Rubens Gennaro, o nosso responsável pelos grandes filmes, né, principalmente da Garibaldi, né, foi um dos últimos que você fez, e também eu não me lembro o ano, mas faz uns 15 anos atrás, pelo menos, com Anthony Quinn, né, o filme que você rodou aqui no litoral do Paraná, né? Oriundo. Então, Oriundo, né? Então, seja muito bem-vindo. Agora ele vai falar também para nós um pouco do novo filme, que está em coprodução com os italianos lá da Argentina, né, Gennaro? Também seja muito bem-vindo, buonasera. E para completar a nossa esquadra de hoje, o Scarpim, que é um historiador, né, estudioso da imigração italiana, é doutor já, me parece que é doutorado em imigração, em história, muito bem. Seja muito bem-vindo, foi muito bem recomendada também a tua pessoa. Eu, sinceramente, não o conhecia pessoalmente, mas para falar de imigração e com o conhecimento que tem, todos são muito bem-vindos. Então, estamos aqui para mais uma edição do Informa Comites, Comitato dell'Italiano all'Estero, do Paraná e Santa Catarina, e damos de novo as boas-vindas aos nossos convidados e agradecemos a audiência, né, as pessoas que nos acompanham, e esperamos trazer informações relevantes para a comunidade neste momento que a tecnologia permite que nós façamos isso, né, para quem nos acompanha. Estou vendo aí já as manifestações, as pessoas já estão colocando aí os recados na tela, e eu dou as boas-vindas, agradeço novamente a presença. Então, Cristiane Zucchi, conte-nos por que você está aqui com a gente hoje. Olá, Molossi, boa noite a todos os convidados que aqui estão conosco, a todos que nos assistem de casa. Já vi mensagens de alunos que estão nos acompanhando, que colocaram aqui, do Oswaldir Dalbello, presidente da Associação Italiana Veneta de Concórdia, a Leila, né, Molossi? Que satisfação. Bem, por que é que eu estou aqui? Eu sou de Concórdia, natural, Fabiola, um abraço a você também, uma grande liderança da comunidade italiana também em Santa Catarina, Ana Cisotto, bacana. Por que eu estou aqui? Bom, eu sou ítalo-brasileira, eu costumo dizer também vêneto-catarinense, porque eu sou nascida em Santa Catarina,
de mãe gaúcha, Molossi, de pai italiano. Sempre tive uma relação muito forte com a Itália, uma convivência muito próxima em família, com os meus nonos, com a minha nonni, e com o passar do tempo, a partir, então, da inserção da minha tia, foi a grande culpada, eu sempre falo isso para ela, a dona Helena Zucchi Gornin, que foi presidente da Associação Italiana Vêneta de Concórdia por várias vezes, eu a sucedi depois também. Então, por influência dela, eu fui estudar italiano, participei de inúmeras iniciativas, seja do governo italiano, de entidades vênetas e de outras regiões da Itália. Como você me apresentou antes, participei dessas iniciativas, da formação dessa comissão Giovani Comites. Se eu não me engano, Molossi, foi a partir de 2010, eu teria que resgatar nos arquivos aqui, agora eu não lembro exatamente, mas a partir de 2009, 2010 foi quando nós começamos um grande movimento com jovens no Paraná, em Santa Catarina. A Gili participou também dessas iniciativas e fizemos um trabalho muito bacana que depois acabou, de certa forma, a gente foi se dividindo um pouco, porque, querendo ou não, é uma idade onde nós estamos na construção de uma carreira, então algumas tarefas nos chamam, mas nunca é tarde para a gente retornar, e quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, e lembrando com muita satisfação daquele período, que foi muito agradável junto aos colegas da comissão jovem do Comites. Então, essa minha relação com a Itália é muito forte. Sou professora universitária há mais de 15 anos, junto à Universidade do Contestado, em Concórdia. Continuo participando da Associação Italiana Vêneta de Concórdia, do movimento associativista italiano no exterior, e estou passando por um período aqui na Itália, na região norte da Itália. Não estou no Vêneto, mas faz divisa aqui com o Vêneto, e com frequência a gente dá um pulo até lá. Estou na região Friuli-Venezia Giulia, colaborando com a universidade à distância, colaborando com a Associação Italiana à distância, inclusive com novos projetos na área de língua e cultura italiana, para os amantes da Itália, da língua italiana e da sua cultura. Pronto, desculpa, Cristiane, concluiu, só que eu fiquei um pouco fora do ar aqui. Terminei agora. Então tá. Obrigado mais uma vez pela presença, Zucchi. Aliás, aproveito para mandar um abraço para a dona Helena, lá em Concórdia, que provavelmente está nos assistindo. Uns trucão, Helena. Grazie mille. Falando em jovens aqui, vamos chamar pela ordem, até porque faz parte também da nossa comissão jovem. Gili Gava, diga-nos por que você está aqui conosco hoje. Olha, Molossi, presidente, boa noite a todos os nossos colegas que estão aqui também participando desta live. E eu digo, sobretudo, que eu estou participando hoje pela persistência do presidente em continuamente, né, fazer os convites e pedindo, né, a nossa participação. Praticamente, entre as coisas difíceis que existe na nossa vida é falar da gente mesmo. No campo do associativismo, eu posso dizer o seguinte, que nós, com 14 anos de idade, começamos no movimento cultural italiano aqui no sul de Santa Catarina. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Giliardi Cesconeto Gava, eu sou natural de Nova Veneza, sul de Santa Catarina, e atualmente me encontro no distrito de Caravaggio, dentro de Nova Veneza, na casa da minha mãe. Atualmente sou seminarista da Diocese de Criciúma, e estou cursando o quinquênio de Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Lateranense, na cidade de Roma, coração da cidade, porém ali é uma região extraterritorial da Santa Sé. Sou membro do Comite, sou colega do Molossi, dos outros colegas, né, que até quero enaltecer e agradecer, Molossi, essas iniciativas que essa pandemia tem nos dado, porque hoje até o próprio reunião do Comites, a dificuldade que tínhamos, né, de ir até Curitiba, e hoje
via esse serviço tão bonito, a gente pode fazer até as nossas assembleias de maneira online, né? E esse Giliard Gava, então, ele, com 14 anos de idade, o meu pai e a minha mãe faziam uma autorização e eu ia com um ônibus para Curitiba fazer cursos no Centro de Cultura Italiana, Paraná, Santa Catarina, época de Luigi Barindelli, para depois voltar a ser professor de língua italiana aqui na região. Então foi um trabalho bonito, começamos em 97, comecei como professor de língua italiana, depois me formei em Direito, fui fundador ali do Comitato Vêneto Santa Catarina, a minha associação italiana de referência, devido à família Gava, a família Sesconeto, é a Trevisani nel Mondo. Tivemos programa de rádio italiano, trabalhamos como consultor Vêneto, hoje eu sei que você, Molossi, é lá de consultor Vêneto para o estado do Paraná, também já estive nesse encargo, representando Santa Catarina. Estivemos juntos, né? Pelo menos 2 anos estivemos juntos na consulta Vêneta, pelo menos que eu me lembro, 2 anos. Exatamente. Depois dei uma passada rápida como secretário do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, Itália, e também tive a oportunidade de exercer o cargo de secretário de Cultura, Esporte e Turismo da minha cidade por 2 mandatos. Então, mais ou menos, é um pouco essa trajetória desse adulto já de 40 anos. Perfeito, grazie, Gili Gava, muito bem. Agora, pela ordem, eu disse antes que os mais sábios ficam pelo final, né, os mais crescidos, então vamos ouvir agora o Scarpim, nosso amigo historiador e representando a comunidade aqui da região metropolitana de Curitiba, embora você fale em nome de toda a região, mas especialmente Campo Largo. Como é que está aí, Scarpim? Tudo certo? O que você tem a nos dizer aí da sua colônia? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para fazer parte desta live. Como o Luiz disse, eu sou de Campo Largo, embora atualmente eu more em Curitiba. Na verdade, eu sempre estou entre Campo Largo e Curitiba, porque eu trabalho nas 2 cidades. Mas a minha relação com o mundo italiano vem principalmente, além da origem familiar, também em relação à pesquisa. Então, eu comecei a estudar os imigrantes italianos ainda na graduação em História, na Universidade Federal do Paraná, fiz monografia sobre essa temática, depois ampliei para um mestrado, fiz uma dissertação de mestrado a respeito da paróquia de São Sebastião, de Rondinha, de Campo Largo, e foi um estudo sobre as práticas de transmissão dos nomes de batismo entre os imigrantes e os descendentes, no final do século XIX e começo do século XX. Depois eu fui fazer doutorado também na Universidade Federal do Paraná, continuei estudando a comunidade italiana de Campo Largo, porém eu mudei um pouco o foco. É claro que aqui eu não vou falar da minha pesquisa, porque isso demandaria bastante tempo. Eu mudei um pouco o foco para trabalhar principalmente a história da igreja, eu trabalhei com o atendimento religioso da congregação dos escalabrinianos. E eu fiz no doutorado um estágio que a gente chama de doutorado sanduíche, parte, então, do doutorado na Itália, na Universidade de Gênova, e fiz pesquisas no Centro de Estudos de Imigração Italiana, de imigração, na verdade, o Centro de Estudo di Migrazione, e também no arquivo da Congregação Scalabriniana em Roma. E sou muito professor também de História e de Língua Italiana também. Que, para quem não sabe, Scalabrini é considerado o tutor, né, dos imigrantes, porque ele foi grande responsável pelo controle e envio dos padres para assistir aos imigrantes em todo o mundo, né? Inclusive aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, isso, a registro. O Giovanni Battista Scalabrini, ele é um bispo, foi um bispo vou misturar agora. Piacenza, da Diocese de Piacenza, e ele criou essa congregação para atendimento espiritual dos imigrantes
na América, com foco principal no Brasil e nos Estados Unidos. No caso do Brasil, os missionários eles foram mandados principalmente para o Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. No caso do Espírito Santo, tem uma duração mais curta, a duração mais longa é no Rio Grande do Sul, Paraná e também São Paulo. Só para encerrar, também não querendo interferir, mas ele foi responsável, por exemplo, por mandar o Pietro Colbachini para Curitiba, que depois fundou Santa Felicidade, Umbará, uma série de igrejas, fez umas 10, 12 igrejas por aqui. Depois ele arrumou uma confusão lá com os Garibaldi, viu, Genaro? Com a Garibaldi, lá arrumou uma confusãozinha lá com o Ciuri da Garibaldi, daí ele fugiu, se escondeu lá em Colômbia, e depois foi parar no Rio Grande do Sul, e foi parar onde? Em Nova... Quer dizer, ele foi lá na colônia Alfredo Chaves, do Rio Grande do Sul, e foi encarregado de fundar uma nova colônia, que se chamou, por acaso, Nova Bassano, cidade da onde ele é originário. Então, por isso que se chama Nova Bassano. Então, essas coisas todas são vinculadas. Veja, passaram-se 140 e poucos anos, e a gente está contando aqui como é que formaram as colônias, com pessoas que testemunharam isso. Nós somos filhos de toda essa história. Né? Muito bem, bem-vindos, Capim. Rubens Genaro, conte-me por que o senhor está aqui? Bom, além de meu amigo, né, cineasta. Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui com cada um de vocês. Aplaudo a nova versão da presidência do Comics, na presença do Luiz Molossi, mas quero reiterar aqui meu profundo agradecimento e também reconhecimento pelo presidente anterior, que é o Walter Petruzzello, um amigo do coração. Olha, eu sou neto de vênetos que vieram para o interior de São Paulo fazer o périplo do café, a industrialização do café no interior de São Paulo. Eu sou lá das Barrancas do Paranapanema, uma cidade chamada Martinópolis, perto de Presidente Prudente, e vim a Curitiba fazer arquitetura. Morei na casa de estudante universitário, morei na casa de estudante luterano universitário, e nos anos 80 eu participei de quase todos os movimentos estudantis possíveis à época. Bom, depois de fazer arquitetura, eu enveredei pela publicidade, enveredei por outras temáticas, e um dia eu vim fazer parte da Associazione Giuseppe Garibaldi, enfim, o Palácio Garibaldi. E aprendi que o Garibaldi, além de ser esse herói de dois mundos, na verdade, ele é um unificador da Itália no sentido amplo. Então, o que nós queremos e precisamos é da Itália unida, espiritual, religiosa e politicamente, de maneira que os problemas que possam ter havido durante a formação do Palácio Garibaldi, lá de 1883 até 1900, isso tudo fica sob as cinzas da história, e mantenhamos-nos unidos, né? Mantenhamos-nos unidos, independente das conotações ideológicas ou religiosas de cada um. Bom, houve um momento em que eu, justamente lá no Palácio Garibaldi, participei da retomada e da reconstrução da Garibaldi, porque a Garibaldi, em determinado momento, estava caindo, estava decrépito o Palácio Garibaldi. E eu fui um dos que iniciaram essa reconstrução, até tem um vídeo que está na internet, que vocês podem ver, Palácio Garibaldi, 132 anos. E dali eu me interessei muito por fazer cinema e consegui, às vezes não entendo como, mas consegui trazer o Anthony Quinn para Curitiba e realizamos um primeiro longa-metragem produzido por mim, pela Virgínia, chamado Oriunde. Esse filme está aí até hoje em várias mídias, ele continua passando ao longo dos anos. Na sequência, fiz um filme chamado Cafundó, que fala de um afrodescendente, que é o João de Camargo, que ia de Sorocaba até o Rio Grande do Sul, no famoso périplo dos tropeiros, né? Também é o filme que consagrou Lázaro Ramos. Lá em Gramado, nós conseguimos ganhar 5 quiquitos, e foi a consolidação da carreira inicial do Lázaro, com o Cafundó. Na sequência,
pretendi realizar um filme falando dos primeiros anos do Garibaldi e da Anita Garibaldi aqui em Santa Catarina. Foi um filme muito difícil para fazer, porque tínhamos uma coprodução com a Itália. Infelizmente, da Itália não veio nenhum dinheiro e acabamos fazendo o filme com aquilo que podíamos à época. Conseguimos lançar o filme, é um filme com a Ana Paula Arósio, Gabriel Braga Nunes, possui posso dizer, grandes batalhas entre navios reais que foram feitos lá na região da Babitonga, em São Francisco do Sul, e é um filme que está aí acontecendo até hoje também, superamos as dificuldades, etc., etc. E nos últimos anos eu me associei ao cinema argentino, porque entendo que o Brasil e a Argentina e o Uruguai também formam uma grande Itália na América do Sul, e pretendendo aprender com quem sabe fazer cinema, a meu ver, quem sabe fazer o melhor cinema hoje, o melhor audiovisual na América Latina é a Argentina. Até depois do México, se considera que a Argentina é o que se faz o melhor cinema. E também, superando as dificuldades de custeio, manejo, técnicas e desconfianças mútuas entre Brasil e Argentina, conseguimos, a partir de 2018, rodar um longa-metragem chamado Águas Selvagens aqui no Brasil e Água dos Porcos na Argentina. E também gravamos uma série chamada Dédalo, que é uma série de 8 capítulos que foi exibida recentemente no Canal 9, TV aberta em Buenos Aires. E esse filme, Águas Selvagens, trata de problemas fronteiriços entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Recentemente foi exibido lá em Buenos Aires e para toda a Argentina por streaming, e nós atingimos a marca de 33 mil domicílios em 2 dias, totalizando 66 mil espectadores, mesmo na pandemia, através do streaming, e esperamos que o filme possa estrear agora, em 2021, pós-pandemia no Brasil. Eu também recebi o título de Cavaliere della Repubblica Italiana, em 2006, que veio a doutoressa Anita Garibaldi Jallet, aqui em Curitiba, me dar essa honra. Eu sou um garibaldino. Eu estava presente. Inclusive, teve um evento lá no Castelinho do Batel, com uma homenagem a ela. Foi bem bacana. Inclusive, eu entreguei algum prêmio para alguém naquela noite também. Foi muito bacana. É verdade. Eu sou um contadino um pouco metido demais, que pensa que é produtor de cinema e outras confusões. Mas eu sou um ítalo-brasileiro com muita honra. E pretendo continuar vivo trabalhando pela Itália e pelo Brasil. É isso. Né? Por isso, é um prazer estar aqui. Por isso mesmo que o senhor está aqui, porque o senhor consegue contar no cinema, que é uma das maravilhas, né, da arte, onde a gente se emociona, a gente consegue, como diz, a arte imita a vida, e muito bem. Eu digo sempre que você quer ficar feliz, quer esquecer um pouco do mundo e pensar melhor e tal, veja um bom filme, veja uma tela bem pintada, né, uma obra de arte e uma orquestra, uma boa música que seja popular. Então, a arte faz parte da nossa vida, e muito obrigado por vocês existirem, né, porque se não fossem os produtores de cinema, não haveria filmes, não haveria cinema. Então, por isso que o senhor está aqui, para nós é uma honra tê-lo aqui, Rubens. E você é casado, agradeço, e você é casado com uma grande artista, que é a Leila Alberti, né? Se me permite, presidente, queria fazer uma observação com relação ao Palácio Garibaldi. O Palácio Garibaldi hoje é presidido pela ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, uma mulher excepcional, é uma excelente presidente, tendo também anteriormente o Walter Pedruzzello sido presidente do Palácio Garibaldi, da Associação Garibaldi, o Benoni Manfrim, e o Palácio Garibaldi está aberto para todos os ítalo-brasileiros do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Venham para o Palácio Garibaldi, façam as suas ações no Palácio Garibaldi. Ele é um templo à nossa italianidade.
tá bom? Muito bem. Apareça. Grazie, Gennaro. Agora nós vamos para o segundo bloco, senão já foram 25 minutos. Parece que não é, né? Que o tempo não passa, mas ele passa rápido. Cristiane Zucchi, conte-nos como é que é a sua vida, o que você faz hoje, como é que você consegue tocar a sua profissão, a sua atividade, a ítalo-brasileira profissional hoje, como é que está se virando aí na pandemia? Eu sei que você dá aula telematicamente, fale da Universidade do Contestado, ali de Concórdia, diga-nos como é que é o seu dia a dia, deste ano especial de 2020. Só liga o microfone, por gentileza, Cristiane. Isso aí, obrigado, perfeito. É um ano atípico, né? Um ano que ninguém previa, diferente de tudo que se pensava, mas um ano que nos traz muito aprendizado e nos traz muitas novas habilidades, como bem falou o Gilles, se eu não me engano, em relação às reuniões do Comites, né? Então, felizmente, estamos aqui em função da pandemia. Isso vai nos deixar um legado positivo, apesar de toda a situação delicada que não podemos deixar de comentar. Eu hoje, como eu comentei anteriormente, continuo sendo colaboradora da Universidade do Contestado, vi vários alunos, cumprimento a todos vocês, alunos, colegas da Associação Italiana Vêneta de Concórdia, e de toda a região aí do Alto Uruguai Catarinense que estão nos vendo agora. Então, eu colaboro com a Universidade do Contestado como professora há mais de 15 anos. Decidimos, então, vir para a Itália em dezembro do ano passado, sem sequer imaginar tudo aquilo que nos esperava, com algumas intenções, né? Seja em relação a questões familiares. Meu marido é italiano, é aqui da região Friuli, onde nós estamos hoje, onde estamos residindo, e foi uma decisão familiar e também profissional, né? Em relação à minha atividade ligada ao Brasil, junto à Universidade do Contestado, temos alguns projetos relacionados à internacionalização, já conseguimos realizar algumas coisas, outras vão ter que ficar para depois da pandemia, novos projetos, como a proposta de um curso remoto de língua e cultura italiana, que já está na sua segunda edição, com uma procura muito positiva, ficamos muito felizes em relação a isso. A nossa região aí do Alto Uruguai Catarinense é uma região com uma presença muito forte de italianos. Falávamos antes da live, né? A minha família, por exemplo, chegou em Concórdia em 1957, então de uma imigração muito recente, assim como outras 5 famílias que são provenientes de Vicenza, da província de Vicenza, de Sarcedo. Inclusive, temos um gemellaggio com il comune di Sarcedo, que foi feito justamente em função dessa forte presença, e em função dessa relação forte de Concórdia, de todo o Alto Uruguai, pensamos juntamente com a reitora, a qual eu cumprimento, me mandou uma mensagem dizendo que estaria prestigiando, professora Solange, aproveito para cumprimentá-la. Pensamos, então, em algumas iniciativas voltadas a esse público e que fosse também de interesse da universidade, oferecendo esses cursos que tiveram uma excelente procura. De maneira geral, esta é a colaboração neste momento, mas com outros projetos. Realizamos uma live com um médico italiano, que esteve no hospital de Bérgamo, na frente de batalha, justamente no reparto de malattia infetiva do Hospital de Bérgamo, que tem um livro publicado. Já fizemos a tradução desse livro, que será publicado a qualquer momento pela Universidade do Contestado aí no Brasil, traduzido do italiano para o português. Então, estamos fazendo várias atividades que reforçam essa ligação da região do Alto Uruguai Catarinense, do Oeste Catarinense, com a italianidade, e a universidade vem fazendo o seu papel de uma forma muito ativa.
E preciso falar também, né, Molossi, rapidamente, também da minha participação na Associação Italiana Vêneta de Concórdia, que foi a minha primeira inserção no associativismo relacionado à italianidade, e a associação com a qual eu colaboro sempre, com muita paixão, com muito envolvimento, porque é algo que a gente faz porque gosta, né? Não é algo que... é algo que nos engrandece. Complementando essa tua informação, Zuki, dos membros do Comites, que são 16, a grande maioria, Gili pode me confirmar, são oriundos das associações italianas. Aliás, o Itamar Benedetti, que está lá em Criciúma, reclama sempre que cada ano que passa há um decréscimo, né, de interesse pelas associações, por isso que foi, durante os primórdios, né, da imigração, aquele local de encontro, de reencontro dos imigrantes, com as suas festas, cantorias, almoços, jantares, o folclore que foi mantido até hoje, né? Então, de fato, a modernidade provoca isso, há um distanciamento, né, das suas associações de origem, mas fica o registro de que o Comites não deixa de ser uma reunião dessas lideranças, né, dessas pessoas que representam uma comunidade forte, uma comunidade que representam aquilo que o italiano sabe fazer melhor, que é trabalhar, que é ter a sua família, a sua religiosidade, mas também fazer festa, fazer encontros, curtir a vida no bom sentido, no sentido de festejar mesmo. Se me permite, Molossi, desculpa interrompê-lo, também é importante destacar o papel das associações na preservação da língua e da cultura italiana, da língua, né? Que é algo que a nossa associação em Concórdia atua há mais de 25 anos de atuação da associação, de uma forma muito presente. Antes da existência dessa associação em Concórdia, nós não tínhamos falantes do italiano, do talian sim, mas não do italiano. Então, além da congregação da festa, a questão da preservação e da difusão da língua italiana também. Por falar nisso, Giliardi Gava, o que o senhor pode nos acrescentar da sua bela e querida Nova Veneza, de quem eu tenho grande saudade, tenho vontade de voltar lá, de comer uma bela, de uma polenta lá no Chico, mas não dá, né? A pandemia não permite. Saudade dos nossos amigos lá de Nova Veneza, Siderópolis, Criciúma, Uruçanga. Gente, fala aí, Gili Gava. Pois então, presidente, falar em associativismo, nós podemos dizer que nesse campo, Nova Veneza foi um caso de sucesso. Houve todo um trabalho na cidadezinha. Hoje nós temos 15 mil habitantes, mas eu me lembro, até 2000, 2001, éramos uma cidade de 10 mil habitantes, 20 anos atrás. Nós começamos com o resgate anterior em 91, por ocasião do centenário de colonização da cidade. Nova Veneza, ela fez parte de um projeto de colonização, considerada praticamente a última colônia italiana aqui de Santa Catarina, e uma das, se não a última, mas uma das últimas do Brasil, porque começou o assentamento das famílias, sobretudo da Lombardia e do Vêneto, e começou em 1891, mas terminou em 1895, com as últimas famílias vindo da província de Belluno. Por ocasião do centenário, então, da colonização de Nova Veneza, é que começou a despertar essa curiosidade dos antepassados. E eu abro aqui um parênteses para comunicar essa questão, né, desse temor de se perder algo como o associativismo, que hoje está um pouco em baixa. Mas eu digo o seguinte, de frente à realidade, você pode ser otimista e pessimista. Eu prefiro ser mais otimista. É verdade que ela está hoje um pouco em baixa, mas não é nada em consideração a quase os 80 anos que ficamos, né, os nossos avós, os nossos pais ficaram praticamente sem o contato e a ligação com a Itália. Eu sou muito mais positivo com relação a isso. Hoje, nós temos, olha, o caso da Cris, né, está lá na Itália, eu estava na Itália, já tive o contato de conhecer.
essa procura da juventude pelas raízes, independente do motivo, se for inclusive para trabalhar numa sorveteria da Alemanha. Quer dizer, isso tudo fez com que o despertar da sua italianidade tomasse corpo em várias cidades. Nova Veneza é um caso dela, né? Depois trabalhamos muito a questão do turismo gastronômico e do turismo religioso. E a tua saudade da galinha com polenta é justamente um desses motivos, porque a cidade, ela é, além da capital catarinense, já se tornou também a capital brasileira da gastronomia típica italiana. Hoje aqui nós temos uma série de associações, começou com a Trevisani, depois tivemos a Vicentini, a Bergamaschi, a Veronese, grupos folclóricos, corais, enfim, a nossa cidadezinha eu posso considerar como uma pérola nesse resgate cultural da italianidade no sul de Santa Catarina. Muito bem, perfeito. Saudades de todos aí, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Eu vejo aí as manifestações, tem jeito. Acho que alguém aí da tua universidade é de Nova Venezia aí, parece, Zucchi, seu nome. Sim, estava vendo. Liz, nossa aluna do curso de italiano e professora da universidade também. Fiquei sabendo agora que deve ser parente até de alguns amigos queridos, Gili. Confirmo tudo isso que o Gili falou. Nova Veneza é realmente tudo isso que ele falou e mais um pouco. É uma cidade a ser visitada. Tem essa Liz Regina Gislandi, que acabou de mandar ali um oi. Quero dizer que eu também sou Gislandi, a minha nona era Gislandi. Maria Gislandi, parente. Se bobear, são tudo primo. Né? Scarpim, você que é paranaense aqui, eu sou gaúcho de natureza, mas adotei o Paraná, então sou obrigado a falar sobre a imigração. Nós vamos falar um pouquinho aqui, tu viu que eu botei uma imagem ali hoje no nosso grupo? Tu conhecia aquela imagem da primeira, seria a imagem mais antiga da colonização do Paraná, a nossa, que seria a Colônia Nova Itália, né? Que a primeira foi Alessandra, lá em Paranaguá, depois de Nova Itália em Morretes. Mas você é o doutor no assunto, conte-nos um pouco para os paranaenses aqui, como é que aconteceu a imigração, 1875 em diante, Scarpim? Diga lá. Então, a presença dos imigrantes italianos de colônias com imigrantes vindos diretamente da Itália está principalmente em Curitiba e na região metropolitana, porque tem-se a presença de ítalo-brasileiros, de descendentes no sudoeste, no oeste do Paraná, mas esses são principalmente levas que migraram do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina, para o sudoeste do Paraná. Então, a migração direta da Itália para o Paraná, especialmente nesses espaços. Na verdade, não sei se é de conhecimento de todos, mas a primeira tentativa de colonização com imigrantes no Paraná foi o litoral, porque já existiam antes os poloneses, os alemães, principalmente em Curitiba e região. Só que foi uma experiência que não deu certo, uma dificuldade muito grande de se adaptar ao território, ao clima, adaptar os produtos a serem cultivados, até porque essas experiências elas foram conduzidas por, no caso da colônia de Alexandra, por um empresário, Sabino Tripoti, né, que acabou fazendo um empreendimento que estava muito mais interessado em lucros do que propriamente na instalação dos colonos. E por que nesse contexto, nesse momento, vêm os imigrantes? Aí a gente tem que pensar o que está acontecendo, tanto no Brasil quanto na Europa, de uma maneira geral, porque não é a Itália não é o único país que exporta pessoas, que manda pessoas para fora, então, tem que pensar o que está acontecendo nesse contexto. E uma das coisas importantes é a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Portanto, um período que são instaladas as colônias no Paraná, década de 1870, década de 1880, havia uma carência de mão de obra. A maior parte dos imigrantes são camponeses, embora tenham vindo também imigrantes urbanos, mas a maior parte são camponeses, cujo objetivo principal era a diversificação da agricultura para o abastecimento
das cidades, tendo em vista as crises agrícolas. Então, é nesse contexto que são instaladas colônias como Santa Felicidade, a colônia de Alfredo Chaves, que depois origina Colombo, as colônias de Campo Largo, como Antônio Rebouças, e outras, né? Especialmente nesse contexto, que é ainda o período imperial. Portanto, são políticas migratórias voltadas para, principalmente, a necessidade de mão de obra. É claro que existiam outras questões também implícitas aí, mas especialmente essa questão. E por que Curitiba, região? A ideia era de fazer com que essas colônias prosperassem, tendo em vista que a experiência do litoral não deu certo. E aí a instalação de colônias próximas às estradas, para que fosse possível prosperar, esses imigrantes prosperassem. Só para quem nos acompanha, apenas mais um dado importante. Você falou época imperial, então nós estamos falando ainda no período de Dom Pedro II, que era um grande incentivador das estradas de ferro. Então temos, inclusive, neste mesmo período, a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, ou Paraná-Curitiba, Paranaguá-Curitiba, que por acaso serviu, né, de elo para aquelas pessoas que estavam ali, primeiro em Paranaguá e depois em Morretes e Antoninas, não tendo condições de desenvolvimento por conta do clima, que não era apropriado para... Vocês imaginem, pessoas que vêm da montanha, da montanha gelada do Vêneto, do Friuli, lá do Trento, se estabelecer à beira-mar, como é que isso é possível? Não havia condições. De fato, depois acabou ali em Morretes, até alguma coisa na questão da cana-de-açúcar, da cachaça, que até hoje é uma cultura bastante, assim, desenvolvida, mas foi o que era possível. Você não conseguiria plantar trigo, né, e outras milho, por exemplo, na beira-mar. Isso se tornava impossível. Então, a estrada de ferro acabou permitindo esse contato, né, com o alto plano de Curitiba, e daí se formaram as colônias aqui, numa segunda data, se diz, né? Então, 75 até depois, a partir de 78, que eles passam a vir para Curitiba. Aí formam, como você bem disse, né, a Colônia Dantas, Alfredo Chaves, Rebouças, Campo Largo, São José dos Pinhais, e assim por diante. Então, fica o registro aí que também tem a participação da estrada de ferro, né, que permitiu essa a estrada de ferro, na verdade, ela é construída na década de 1880, né, inaugurada em 1887. Inclusive, imigrantes trabalharam também na construção da estrada de ferro, a revelia do próprio Coubatini, que ele era um católico ultramontano bastante fervoroso e que colocava que a ida dos imigrantes para o trabalho na estrada de ferro, que desviava, segundo ele, né, dos propósitos da imigração, era meio um espaço de perdição, como se diz, da perda da fé, principalmente, dos valores, dos costumes, porque vinham pessoas de diferentes partes, e aí os imigrantes entravam em contato com outros costumes, com outros valores e com outras práticas, né, se libertavam um pouco do controle, principalmente do clero. Mas realmente a estrada de ferro vai facilitar muito as levas migratórias que vêm depois, porque já tem, a partir de 1887, uma linha de trem operando para o transporte desses imigrantes que desembarcavam em Paranaguá. E a partir de, me permita, a partir de 1997, o trem de passageiros que sai de Curitiba, vai até Morretes e volta, chama-se Serra Verde Express, é um belíssimo trajeto turístico de renome internacional que volta a estar em operação agora, no pós-pandemia, e eu tive a felicidade de fazer a logomarca e criar o nome, Serra Verde Express. Então, o italiano Carcamano, um século depois, ainda está no trem, tá bom? Sejam bem-vindos ao Serra Verde Express. Presidente Molossi, Informa Comites também tem o seu lado publicitário, muito bem. Turismo, turismo, lindo esse trem. Venham, quem é na Itália aí traz a italianada para conhecer o Serra Verde Express. Sem dúvida. Posso fazer uma parte também, presidente? Posso fazer uma parte? Pode, claro, com certeza.
Então, entrando nesse processo de história da imigração, muito bem colocada pelo Fábio Scarpim, ali da realidade de Curitiba, e depois você fez um aceno que não devemos deixar como secundário. Nós temos que resgatar muito o papel de Dom Pedro II, no caso específico da imigração e da colonização dos Brasil. Porque ele, mesmo sendo da família dos Bragança e dos Alcântara, a mãe era da família dos Habsburgo da Áustria. E a sua esposa era Teresa Cristina, da Casa de Bourbon de Nápoles. E a preferência nesse período de colonização, que teve o dedo e muito papel importante de Dom Pedro II, foi justamente a vinda dos italianos que faziam parte dos territórios do Império Austro-Hungárico, porque Lombardia e o Vêneto era o reino lombardo-vêneto, que pertencia também à Áustria. Se nós vermos aqui para Santa Catarina, todo o norte de Santa Catarina, Nova Trento, Rio dos Cedros, Ascurra, Rodeio, eram todos também trentinos que, na realidade, eram austríacos, porém de cultura italiana. Então, ali nós tivemos justamente uma preferência dessas populações que pertenciam ao Império da Áustria. Nova Veneza aqui, professor Fábio, a colônia de Nova Veneza, ela abrangia os núcleos também de Nova Belluno e Nova Treviso, além de Belvedere e Jordão. Ao lado temos Uruçanga, temos Cocal do Sul, que era chamada Cioles de Vasconcelos, a colônia Grão-Pará, que hoje o nome do município expoente é Orleans, porque foi um pedaço de terra que Dom Pedro II deu para o Conde D, por ocasião do matrimônio com a princesa Isabel. E a primeira, que é a colônia de Azambuja. Então, a gente nota fatores realmente históricos, né, em todo esse período. Não é que os nossos nonos vinham, talvez a maioria sendo até analfabeto, não sabia muito o porquê, aonde estavam indo. Mas, por exemplo, a colonização italiana do sul de Santa Catarina, ela foi extremamente pensada como mão de obra para as minas de carvão, que o Império já sabia que aqui essas terras eram uma grande jazida carbonífera. E os imigrantes vinham, se estabeleciam, cada pater família pegava uma propriedade de no mínimo 25 hectares para pagar em 10, 15 até 20 anos, e a própria família, além da sua subsistência no terreno, acabava também servindo como mão de obra para as minas de carvão, e que foi o que justamente aconteceu. Eu queria só fazer esse adendo também e falar um pouco também da questão da imigração de Santa Catarina. Isso aí. Nada como quem tem acesso aos arquivos do Vaticano, né, para ter informações. Não, desculpa, é brincadeira. Essas informações tem em livros de história, basta pesquisar. Sim. E procurar e prestar atenção também, né? Porque a gente já ouviu. Sim. Isso, mas aí ele não lembra. Exato. Né? Por falar em preservação dos registros, Zucchi, até se você tiver problema de horário, aí eu sei que na Itália já sai bem tarde, você fica tranquila. Se precisar sair mais cedo, nossos hóspedes são livres aqui, se eles precisarem sair da live, não tem nenhum problema, tá? Fica tranquila. Tá? Ninguém é obrigado a ficar aqui até o fim, só porque aqui no Brasil nós estamos às 19h21. Zucchi, conte-nos um pouquinho. Tranquilo, na como verdade. Como é que é a universidade de vocês lá, o relacionamento, vamos dizer, hoje com vamos falar de, não é nem tanto preservação, mas vamos falar de presente e futuro. O que você enxerga hoje em relação às nossas relações Brasil e Itália, você que mora aí, que dá aula aqui no Brasil, associações, família, parentes, aí, como é que você vê? Tem futuro? Agora nós vamos votar no referendo, vamos diminuir a nossa representação de novo, nós estamos aqui lutando para manter as coisas de pé, e cada ano corte, cada ano menos representação, e assim nós vamos seguindo. Conte-nos um pouco sobre isso.
Molossi, o que eu percebo, né, já percebia antes de morar aqui na Itália, mas o italiano, em geral, tem um carinho muito grande pelo Brasil. Mesmo aqueles que não conhecem tão bem essa história da imigração, mas a maioria dos italianos tem, de alguma forma, alguém da família que migrou para algum lugar, né? Ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para a Austrália, ou para os Estados Unidos. Então, essa questão da imigração é muito presente em praticamente todas as famílias. Mas o carinho que a gente percebe pelo Brasil é algo especial. Isso é fato, eles têm esse carinho pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por aquilo que o Brasil representa de uma forma geral. É claro que as informações que chegam no Brasil, aqui na Itália, do Brasil, há algum tempo, nesses últimos meses, em relação à pandemia, eu falo daquilo que chega aqui, né, nas mídias e tudo mais, as pessoas me perguntam muito, e é claro que eu não fico com aquela informação que chega na mídia oficial, é claro que eu busco através dos canais aí no Brasil, através das pessoas que eu conheço, e a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que aquilo que chega filtrado de uma certa maneira nas mídias oficiais. As informações não são muito favoráveis, né? A gente sabe que a situação no Brasil é bastante delicada, nós temos uma situação agora de uma desvalorização do real frente ao dólar, frente ao euro. Temos informações que chegam não somente em relação à questão da pandemia, mas outras situações que também estão acontecendo, porque afinal não é porque tem uma pandemia que tudo para, né? Apesar disso tudo, eu acredito que seja só algo momentâneo. Eu não acredito que isso vá, de alguma forma, atrapalhar as relações entre Brasil e Itália, porque essa é uma relação bastante antiga, né? É uma relação de ambos os lados. A gente percebe dos brasileiros, dos ítalos brasileiros, um amor muito grande pela Itália, e do outro lado também essa simpatia do italiano com o brasileiro. Então eu acredito que, de forma geral, essas relações não estarão estremecidas. Mas é um momento de pausa, é um momento em que não chegam voos do Brasil aqui, que muitos brasileiros ficaram bloqueados aqui, não conseguiram voltar por algum tempo, né? Então é um momento delicado. Você fala também do referêndum, faço esse parênteses aqui porque é algo muito importante essa questão do referendo. O que a gente percebe é que, apesar da grande influência de ítalo-descendentes no território brasileiro, apesar da presença do comites, dos comites, né, dos consulados, eu falo também como alguém lá do interior do estado de Santa Catarina, que apesar de toda essa ligação com a Itália, quando se fala em representatividade legal e oficial, muitos desses descendentes que estão lá no interior, e italianos com cidadania, não conhecem exatamente como funciona toda a rede consular, essa questão da representatividade, né? E aí, quando chega a informação de referendo, de eleições e tudo mais, muitas das pessoas não sabem nem para o que é que elas têm que votar. Então, até abrindo esse parêntese aqui, Molossi, esse canal que está sendo aberto do Comites Online, que é uma herança que a pandemia nos traz, eu acho que é algo muito positivo para que o Comites consiga chegar de uma forma presente, apesar dos conselheiros que estão distribuídos no território, mas essa possibilidade das pessoas estarem nos vendo nesse momento e acompanhando, e até descobrindo, muitos estão descobrindo que existe um comites, que existe essa rede, toda uma rede estruturada que tem representatividade legal aqui na Itália, no exterior. Fica até talvez uma sugestão, quem sabe, para em alguns momentos no futuro fazer isso vinculado com as associações, uma grande live, né, com as associações, para que chegue lá na comunidade de italianos lá no interior dos estados da circunscrição, para que o pessoal consiga conhecer um pouco melhor
sobre o que é o COMITES, o que é toda essa grande rede consular, que é muito importante e que pode ajudar muito todo esse pessoal que está lá no interior dos estados. Aproveito, então, Cris, para quem nos acompanha, para dizer que na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós pretendemos fazer uma transmissão como essa, né, uma direta, live, com os membros do COMITES, até para discutirmos entre nós a questão do referendo, que está aí, vai ser votado no dia 20 e 21 na Itália, e aqui no Brasil nós temos que devolver os envelopes que devem... Se chegarem, porque temos problema de greve, shopper ou da posta, né, do correio, não se sabe se vão chegar a tempo, então o resultado, de novo, vai ser comprometido por conta da parte de logística, mas vamos tentar discutir o assunto na quarta-feira que vem entre nós e depois está previsto também um debate na TV Alesc, ali na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobre o referendo. A data vai ser definida, ainda está a diretoria lá da Alesc, está a pedido meu, eu fiz como presidente do COMITES uma solicitação, e aqui no Paraná não temos muito contato com os órgãos de governo, infelizmente. Em Santa Catarina, ao contrário, temos, através de nossos amigos aí de Florianópolis, temos mais acesso à Assembleia Legislativa, então pretendemos fazer um debate lá na Assembleia, justamente para discutir o sim e o não. Os dois lados estão, evidentemente, fazendo campanha agora. Na Itália, me parece que há uma inclinação pelo sim, mas aqui nós também somos um colégio eleitoral, né? Somos considerados Italiani all'estero, todos que vivem aqui. Para quem não sabe, por exemplo, só Curitiba tem 115 mil cidadãos italianos registrados. Então, é para isso que o COMITES se coloca à disposição, para informar, antes de mais nada. Por isso a live se chama Informa COMITES. Obrigado até por levantar essa questão importante. Vejo aí os comentários também positivos de que esses canais, eu acredito que vão permanecer. Nós vamos continuar fazendo, sim, informando. Aproveitando, então, a gente já está atingindo praticamente quase uma hora. Pela ordem, agora vamos inverter. Vamos ouvir primeiro o Scarpim. O que você prevê aí de presente e futuro? O que você acha? O que as comunidades italianas, por exemplo, você participa da vida política, você sabe o que é sistema Itália, consulado, você sabe o que é ter um direito ao passaporte, você sabe o que é um intercâmbio, você sabe se existem políticas, por exemplo, de estudo. A Cris está lá na Itália, por quê? Porque ela se interessou, ela buscou, através do conhecimento, especialmente da língua, né? Você fala bem italiano, possiamo parlare anche in italiano, se è il caso. Parliamo portoghese perché quelli che ci ascoltano sono maggiormente parlano portoghese. Brasile. E siamo in Brasile, bravo. O que você tem a nos dizer sobre este assunto, meu caro Scarpim? Accende il microfono, per cortesia. Sì, ho acceso. Sì, io conosco la situazione italiana e anche possiamo dire nel senso di studi. Il mio dottorato, ho fatto parte del dottorato, come vi ho detto, in Italia, nell'Università di Genova, e ho anche un rapporto con l'Italia perché io partecipo di un gruppo di ricerca chiamato AREIA, che significa audioarchivio di studio di migrazioni fra Europa e America Latina. È basicamente un archivio orale, perché lo scopo è raccolta di interviste, chi lavora soprattutto con la storia orale. Voi capite bene? Sì, perfetto. Sì? Ottimo. Tranquillo? Soprattutto per chi lavora con la storia orale, e questo archivio fa la raccolta delle interviste, non solamente delle migrazioni storiche, ma anche le migrazioni interne. Io penso che sia interessante avere questo rapporto, soprattutto per fare ricerca, a chi si interessa
sulla storia dell'immigrazione. E anche ci sono tante opportunità per studi, soprattutto perché la situazione del lavoro in Italia penso che non sia la migliore oggi. Quando sono stato in Italia 3-4 anni fa, 2014-2015, gli italiani si lamentavano della mancanza di lavoro. Penso che la situazione sia anche la stessa, non so, Cristiane forse possa parlare un po' più su questo, soprattutto per quelli italo-brasiliani che vogliono andare verso l'Italia per lavorare ou per studiare e lavorare. O que a gente escuta, né, das pessoas daqui, realmente, nos últimos anos, o sistema de trabalho na Itália, a legislação trabalhista mudou muito, flexibilizou muitas coisas, abriu muitas possibilidades de trabalhos part-time, por hora, várias coisas mudaram para tentar melhorar essa situação. O que eu posso dizer é que, apesar de toda a reclamação que a gente escuta, e eu também escutava quando estava aí no Brasil, tem também uma questão cultural, né, do entendimento do que é bom e do que não é bom. Se a gente olhar numa perspectiva de quem está no Brasil, e olha que nós estando na região sul do Brasil, a circunscrição do nosso consulado é uma região muito privilegiada, de certa forma, em termos de trabalho, de desenvolvimento social e tudo mais, né? Mas, se a gente comparar com a nossa realidade aí, a realidade deles, na verdade, eu diria que a situação não é pior do que o que nós temos, talvez seja até melhor, mas se reclama com base naquilo que se lembra de um passado, né? A tendência é de lembrar sempre de um passado melhor do que a atualidade, né? Isso eu falo Sim. com os olhos de alguém que sai do Brasil, vem para cá, vê como as coisas funcionam, a gente percebe que talvez nós, com a nossa cultura, apesar de sermos ítalo-descendentes, vindo de uma realidade brasileira, talvez não estaríamos reclamando tanto se estivéssemos aqui, né? Por outro lado, a gente percebe também uma migração muito grande dos jovens, e essa é a maior reclamação dos italianos, dos seus jovens, dos seus cérebros, como eles falam, né, que se formam nas universidades num percentual muito superior dos jovens que se formam no Brasil, mas que não permanecem aqui na Itália, que acabam migrando para outros países, e isso também em função da condição facilitada de uma Europa unida. Então, à medida que existe essa facilidade de ir para a Inglaterra, que agora não está mais na União Europeia, mas que até pouco tempo estava, enfim, diante da facilidade de migrar para outros países, muitos desses jovens se formam na Universidade Italiana com recursos italianos e acabam indo aplicar esse investimento feito aqui pela Itália em outros países. Então, essa é uma reclamação muito grande dos italianos, que os seus filhos, os seus cérebros, como eles dizem, têm que sair daqui para procurar um trabalho à altura daquilo que eles entendem e têm a expectativa para procurar isso em outros países da Europa. Então, acho que muito dessa reclamação se deve a essa situação, mas não na condição de trabalho em geral. Perfeito. É porque se a gente comparar, só um parênteses, se a gente comparar o salário médio que um trabalhador recebe aqui com aquilo que se recebe no Brasil, e o poder aquisitivo é algo infinitamente maior, né, o poder aquisitivo. Muito bem. Falando nisso, então, para quem nos acompanha de origem italiana, esse se chama fuga dei cervelli, né, essa onda migratória que acontece muito. Eu mesmo tenho amigos que trabalham em famílias que são italianas, mas trabalham na Suíça, na Inglaterra, na França, até menos na Áustria, mais na Suíça. Então, a pessoa, de fato, se forma na Itália, depois vai desenvolver atividade no outro país, porque pagam mais, porque tem uma economia mais forte, na Alemanha, por exemplo, também. Di Ligava, você que acompanha bem, mora já há quantos anos está na Itália estudando?
qual que é a tua opinião? O que nos espera aí no futuro? O que você vê aí para a comunidade ítalo-brasileira com relação à origem italiana, intercâmbio? Você que faz um intercâmbio importante aí na área do estudo, né? Como é que você vê aí as perspectivas para os jovens, principalmente? Já que essa live aqui, tirando aí o Genaro, que somos os dinossauros aqui, tem bastante jovem aí. E eu vejo que tem muito estudante também acompanhando, então, talvez uma dica aí, né? Diga, Gili. Eu sou jovem há mais tempo. Bolossi, eu estou residindo há 4 anos lá. Tive a oportunidade de várias vezes anteriores, né, estar na Itália, mas com esse caráter de habitar, então 4 anos. Eu acredito o seguinte, a prova do que vai acontecer daqui para frente, nós já estamos fazendo, né? Eu acho que nós temos como aproximar muitas pessoas através da própria internet, essa live. Nós temos aí várias lives surgindo também no campo cultural. Eu quero aqui destacar, por exemplo, aqui no sul de Santa Catarina, o Nicola Gava, do Projeto Baú Comandante, em parceria com a Rede Bistec de Supermercado, estão girando os municípios, falando um pouco da cultura, falando um pouco das tradições de cada município aqui do sul. Lives entre Brasil e Itália, eu acho que o caminho vai ser esse. Nós vamos nos deslocar menos, mas vamos estar mais próximos através da internet. Se a gente souber utilizar bem esse método, nós só temos a ganhar mesmo. Esse é o meu ponto de vista. E com relação à juventude, os câmbios, eu acho que isso não vai modificar muito não do que aquilo que a gente já tem e o próprio sistema Itália proporciona para os jovens. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Genaro, o reassunto agora de tudo que você ouviu até agora, na tua área do cinema, da arte, do empreendedor que você é. E eu penso que... Grazie, Presidente. Io penso che la missione di ognuno è aggiungere persone ai progetti e vedere che cosa si può fare, si può sviluppare insieme, credendo nei valori della nostra comunità italo-brasiliana, italo-argentina, italo-sudamericana. Credo che la speranza d'Italia è soprattutto quella che c'è, quella che noi dobbiamo ricreare qui in Latino America. Penso che siamo come l'Armata di Brancaleone. L'Armata di Brancaleone è un film di con Vittorio Gassman e Mario Monicelli era il regista. L'Armata di Brancaleone del 1966. Il messaggio della nostra situazione credo che è rimasta in questo film, in questo lungometraggio. Per questo ricommendo che guardiamo l'Armata di Brancaleone, che parla di questo momento medievo dei nostri tempi, che sono molto drammatici, molto difficili. E quindi dobbiamo ricreare la speranza, il sogno della fratellanza italiana. Il mio senso, piccolo senso di capire che cosa posso fare, io rispondo che con molto orgoglio sono Cavaliere della Repubblica Italiana e dico che con onore dobbiamo lavorare per la Costituzione della Repubblica Italiana e lavorare con tutte le forze per la migliore amicizia fra italiani di Brasile e brasiliani di Itália. E eu cumprimento a você, Luiz Bolossi, porque eu me lembro muito bem do dia que o Mirko Tremaglia esteve no Palácio Garibaldi defendendo a lei do voto dos italianos ao exterior, e você estava lá, e você nos representa muito bem sendo presidente do Comites. Da minha maneira, da minha pessoa, eu agradeço muito a presença de todos e fui muito feliz de estar aqui nessa noite interagindo com cada um de vocês.
Força Itália, Força Brasília. Abbraccio a tutti. Nós estamos, eu acho, com um problema de conexão do presidente Molossi. Eu também aproveito o gancho aqui, enquanto esperamos o restabelecimento da linha com o Molossi. Eu queria falar com o Luiz, o nosso historiador. Luiz, com relação à religiosidade das nossas duas colônias, voltou o presidente ali, com relação à religiosidade aqui do Paraná e Santa Catarina, estou fazendo também um trabalho de resgate dos primeiros padres que vieram para o sul de Santa Catarina. E lembrando, Luiz, que o nosso estado já pertenceu à Diocese de Curitiba. Sim. Praticamente da fundação da Diocese, se não me engano, 1894, 1892, até 1912, quando foi criada, então, a Diocese de Florianópolis. E o bispo de Curitiba, na época, Dom Camargo Barros, que coincidentemente foi o bispo que foi depois para São Paulo e acabou falecendo no navio sírio, quando em 1906 acabou tendo, né, um naufrágio nas costas da Espanha. Esse bispo Camargo Barros de Curitiba foi quem conseguiu muitos padres para todo esse território. Vocês ali tiveram o projeto do bispo de Piacenza. E aqui, então, o bispo de Curitiba mandou a chamada Missão Turinesa. Os primeiros padres eram todos da Diocese de Turim, e quando passar a pandemia, eu quero estar ali essa cidade bonita, ordeira, que é Curitiba, para nos arquivos da Arquidiocese de Curitiba, poder ter mais subsídios para a gente poder trabalhar esses primeiros padres que estiveram aqui no Sul. Como o padre Ludovico Coccolo, Michel Ciacca, Pedro Baldottini, Giuseppe Pertero e tantos outros, que foi também um ramo de padres que trabalhavam com os imigrantes italianos, junto com os scalabrinianos. Sejam bem-vindos ao Palácio Garibaldi, repito, hoje presidido pela Cida Borghetti, uma mulher excepcional no melhor sentido da palavra. Reitero que o Dom Moacir Vitti esteve várias vezes no Palácio Garibaldi, enquanto arcebispo de Curitiba, e também o Dom Pedro Feudal. Então, o que muito nos une, pouco nos separa. Eu digo que quase nada nos separa. Nós, os descendentes de italianos, os ítalos brasileiros, devemos estar unidos e profundamente unidos para levar adiante a missão da Fratellanza Italiana. Então, o Palácio Garibaldi está à disposição de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Muito bem, vamos ver se voltamos com a conexão do Molossi nesse momento. Gili, com relação ao seu comentário, parte da minha tese eu abordo essas questões, né, com foco, obviamente, sobre a questão dos scalabrinianos, mas eu posso te mandar por e-mail, depois pode consultá-la. E depois aí pode trocar algumas ideias a respeito dessas questões, porque, embora eu já tenha terminado o doutorado, eu continuo pesquisando o tema, e esse tema da história da igreja, da religiosidade, é um tema que me interessa. Muito bem, será um prazer. Presidente Molossi, está ainda com alguns problemas na conexão. Se eu puder fazer um comentário enquanto o Molossi retorna, Gili, se me permite, aproveitando a fala do Gennaro, quem é de Curitiba, da região e do meio, conhece o Palácio Garibaldi. Quem está nos vendo e não teve a oportunidade de conhecer, eu estive no Palácio algumas vezes, na época do grupo da Comissão Jovem, inclusive presidente Petrucciello, que foi presidente também da Garibaldi, né? Na época, foi antes ainda do Petrucciello. E é um lugar maravilhoso, é um lugar histórico, e se as pessoas puderem, ao ir para Curitiba, realmente, já que Gennaro falou do Palácio Garibaldi, o palácio em si tem uma magia, é um lugar que guarda uma história muito importante da imigração italiana e dessa italianidade em Curitiba, é um símbolo da nossa italianidade em Curitiba,
e também todo o entorno do palácio é um lugar muito, muito bonito e muito convidativo. Então, para quem está nos vendo agora, ou que vai ver depois, eu reforço o convite do Genaro para conhecer o Palácio Garibaldi. Muito obrigado. Além do Palácio Garibaldi, é importante destacar também o patrimônio religioso, já que a gente falou da questão da igreja, né? As igrejas que são construídas no estilo Vêneto, nós temos muitas, as igrejas das colônias, como, por exemplo, a Santa Felicidade, a igreja de Rondinha, de Antônio Rebouças, de Colombo, são muitas as igrejas, e, na verdade, não é uma coisa específica do Paraná, isso é encontrado em toda a área de colonização italiana, né? Então, as igrejas no estilo Vêneto, importante patrimônio arquitetônico e também artístico para pensar a decoração interior delas, né? Com inclusive trazidos da Itália. Então, essas relações entre Brasil e Itália, elas permaneceram durante aí, toda a existência das colônias. Até porque, junto com o processo migratório, além dos usos, costumes, a língua, a alimentação, a parte da religiosidade, a maioria dos imigrantes acabaram aonde se estabelecendo, sendo aqui colônias de povoação, não é, professor? Eles acabavam trazendo os santos padroeiros, o estilo arquitetônico das igrejas, como era na Itália. Nós temos o caso, por exemplo, aqui na nossa região, a cidade de Nova Veneza, o padroeiro é São Marcos, que é o mesmo santo padroeiro da cidade de Veneza. Hoje, 26 de agosto, é dia de Santo Alexandre, que é padroeiro da cidade de Pérgamo. O município aqui de Treviso, onde a maioria da população é descendente de bergamascos, também a igreja de Santo Alexandre, Nossa Senhora de Caravaggio, e assim consecutivamente, né? Todo esse patrimônio que nós temos, né? Que forma essas cidades tão bonitas do nosso sul brasileiro. Presidente... Molossi. Que, inclusive, uma coisa em que eu acho que mereceria um inventário, né? De quantidade de colônias, de comunidades que foram criadas por imigrantes e descendentes, que acho que é um estudo a ser feito, fazer um inventário a respeito dessas comunidades. Quantas existem, a localização delas. Nós temos em Concórdia, até lembrando essa questão das igrejas, como o Fábio trouxe, nós temos em Concórdia o Santuário de Santa Augusta, que é uma igreja que está na sua fase de conclusão, uma réplica da Capela de Santa Augusta de Vitório Vêneto. Então, temos também isso em Concórdia. Quem não conhece e quiser vir conhecer, o Gili já conhece, esteve no início, no lançamento da Pedra Fundamental, né, Gili? A igreja está adiantada, não está praticamente concluída, faltam algumas coisas ainda, que foi um movimento da comunidade para a construção dessa igreja, num período agora atual, com um projeto inclusive recebendo a visita de pessoas vindo lá de Vitório Vêneto para trazer esse projeto para Concórdia, com relíquia da Santa, com várias coisas importantes da Itália presentes na comunidade de Concórdia a partir da Capela de Santa Augusta. Outro exemplo bonito que tivemos, Cris, no estado de Santa Catarina, além de vocês aí da Santa Augusta, a família Belonese nel Mondo e os trentinos de Jaraguá do Sul fizeram uma réplica de uma chiesetta alpina num dos montes, sim. Próximo de Jaraguá do Sul também. É um belo monumento arquitetônico e recentemente, inaugurado nos últimos anos, né, ainda desse novo século. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque estou vendo que o presidente está com problema de conexão. Podemos também fazer, já enquanto ele tenta se reconectar, nós podemos também já ir para os encaminhamentos, porque faltam 9 minutos, geralmente a live do Informa Comites tem a duração de 1h30, então nós podemos já irmos para os encaminhamentos, né? Fábio Augusto Scarpim, suo saluto finale. Io vi ringrazio e ringrazio a tutti que stanno sentendo.
È stato un piacere partecipare di questa live. È questo. Grazie. Rubens Gennaro. Un piacere, un onore. Sono molto lieto di essere qui con voi. La mia parola è: andiamo avanti insieme per Brasile e per Italia. Un abbraccio, saluti a tutti. Questo che posso dire. Avanti, forza, pace. Grazie mille. Cristiano Zucchi. Bene, anche da parte mia è stato un grosso piacere, foi muito bom, foi um grande prazer estar aqui, conhecer o Fábio, conhecer o Rubens, Giliardi e Molossi já caminhamos juntos, né, estamos sempre juntos nesse movimento, agradecer a presença de quem esteve aí conosco, me colocar sempre à disposição. Sou uma apaixonada, sou italiana, assim como vocês, como aqueles que estão nos ouvindo, e brasileira com muito orgulho, sem dúvida alguma, né? Mas foi um grande prazer, contem comigo naquilo que eu puder colaborar, e com certeza aprendi algumas coisas novas nessa live. Vida longa ao Informa Committee. Muito bem, também quero agradecer o convite feito pelo presidente Molossi, os meus agradecimentos, e em nome do presidente, então, eu agradeço os demais colegas que participamos juntos, então, desta live, e damos por encerrado, então, o Informa Committee de hoje, com a chamada do presidente Molossi já para a próxima semana, onde estaremos os membros, os conselheiros, conversando sobre o próximo referendo. Estamos tentando o coligamento com o Molossi, veremos se ele consegue ainda se conectar. Molossi, estamos aguardando a tua saudação final. Estive fora do ar aí, estão me ouvindo ainda? Te ouvindo. Bom, já estamos ouvindo. Nós fizemos as saudações finais já, esperando a tua entrada. Estamos com problema de conectividade. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio Augusto Scarpim, obrigado, Rubens Gennaro, obrigado. Vamos tocar mais um pouquinho aí, temos ainda 5 minutos. Consegue se conectar? Não, temos problemas aí. Queremos agradecer também na técnica o Alexandre, que está também nos auxiliando nesse momento, né? E muito bem, era isso.